Alguma dúvida, pessoal? O Leandro Ramos está perguntando, Samuel, qual a diferença entre Cabala e Gematria? Nenhuma. Gematria é uma ciência da Cabala. Ou seja, João, por exemplo, no Apocalipse, quando ele fala para calcular o nome e número da besta, né? Ele está falando sobre algo da Cabala que se chama Gematria. Samuel, por que é difícil buscar a Deus nesse mundo? Por causa de nossa natureza pecaminosa. Né? Nós já chegamos aqui com a tendência dificultosa, né, de algo que nós erramos, sim, na glória. Então, quando nós chegamos a este mundo e aí somos diluídos, ficamos um corpo material, nós nos calcificamos aqui no nosso crânio, né? Nosso corpo, a gente se materializa aqui. Então, a gente fica aqui neste mundo e a tendência pelo DNA, por tudo que é esse mundo material, você tem dificuldade de buscar as coisas espirituais. Você apenas enxerga as coisas muito mais pelo mundo material. Porque Deus ele fez isso de propósito para que a gente tenha um tipo de treinamento, seja algo genuíno mesmo. Você demonstre o teu caráter através disso. É como, eu também gosto de dar um exemplo, eu dava esse exemplo no passado, depois eu acabei parando de dar esse exemplo, mas esse exemplo era muito, muito interessante. Imagine que você está num trabalho. Né? Eu já estive em trabalhos que eles tinham uma câmera, né? E já estive em trabalhos que não tinham câmera. Né? Mas, por que eu digo isso? As pessoas, quando às vezes estão em algum trabalho onde ela está ali sendo vigiada, ela tem até mais preocupação, alguma postura, alguma coisa. Digamos que você está ali no trabalho e está cansado, só que você sabe que a regra é você não pode sentar nem um pouquinho, então você fica ali de pé, fica de pé porque estão me vendo aqui, vou ficar de pé. Quando não tem uma câmera, talvez você olhe e fale, eu vou sentar um pouquinho. Aí você pega e senta um pouco, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que sentar é pecado, tá? Mas nós, quando não temos a aparente consciência de que estamos sendo completamente observados, as pessoas elas têm a tendência de acharem que eu vou pecar e vou fazer as coisas escondidas, e não. Tudo, por isso que a Escritura fala que tudo será revelado, tudo virá à tona, seja neste mundo ou no porvir. Tá? E não tem como se esconder de Deus, não tem como... Então a gente tem que ter essa consciência. E quando a gente tem essa consciência mais ainda, digamos, que está sendo ali, é aí que a gente fala assim, Pai, o Senhor está me vendo e eu tenho a consciência. Só que o mundo material é tão, digamos assim, ilusório, que a pessoa pode esquecer e de repente chutar e falar, acho que tudo isso é mentira, e volta atrás nas coisas dela. E não, a gente tem que ser fiel até o fim. Mas Deus ele faz isso de uma maneira para que as pessoas demonstrem o caráter dela. Imagine que tem pessoas que estão ali no trabalho, mas não sabem que estão sendo vigiadas. Né? Tem muitos patrões que fazem isso. Eles observam e veem qual é a conduta dos empregados e falam, olha só como que ele está agindo, olha só como ele está fazendo, né? Se talvez ele soubesse que estaria sendo vigiado, faria de uma maneira diferente, né? Mas ali ele está demonstrando o caráter. E há pessoas que elas não precisam disso. Elas vão lá e elas falam assim, não, vou fazer do jeito que me foi mandado, do jeito que é para ser, eu não vou ser infiel. Então nós devemos ser fiéis, tá? Independentemente de ter essa noção ou não, tá? Então isso é muito importante as pessoas compreenderem, mas por isso que é difícil a gente ter isso, porque nós temos essa natureza, que nós herdamos, a natureza não moral, tá? Você não está pagando o pecado de Adão. O sistema religioso te ensina que você paga o pecado de Adão. Não. O pecado de natureza, ou seja, esse corpo que nós herdamos de Adão. Mas o pecado moral de Adão, a vida de Adão é única. A Escritura diz que cada um dá conta de si mesmo a Deus. Ou seja, a salvação é independente. E não é porque Adão pecou que você está aqui. É porque você foi destituído da glória de Deus e você está aqui. Só você não tem lembrança, porque a prova neste mundo físico ela precisa ser genuína. Você não pode lembrar as coisas de lá, porque senão fica muito fácil. Você diria, lembraria e falaria assim, opa, né? Só que, se erramos em certo grau lá, é aqui que nós vamos demonstrar, pelo nosso caráter, com as limitações, quem somos, se podemos fazer melhor. Então, ser fiel no pouco, aí com certeza você é tomado como alguém que pode ser fiel no muito. Por isso que Deus te coloca no pouco, que é este mundo material. Samuel, esse tal anjo da morte seria um caído? Sim, eu entendo como um ser caído, mas
que age de uma maneira... A morte em si, ela é como... Não sei se eu chamaria de anjo, tá, pessoal? Mas eu vou tentar falar para vocês, para que vocês me compreendam. Igual tinha numa série que chamava A Origem, talvez alguns já assistiram essa série, onde, para que vocês compreendam, Deus, ele é o tudo. Para ele poder dar existência às coisas, Deus, ele se autolimitou, tá? Porque nós não suportaríamos todo o poder dele em plenitude. Então ele tem uma autolimitação. Dentro dessa autolimitação que ele tem, ele também deu vazão à existência a algo que seria a parte que não tem dele, porque ele é pura vida. Então, existe uma coisa que seria como se fosse uma... Isso que as pessoas chamam na astronomia de antimatéria, de não sei o quê, é como se fosse a parte que Deus ele tirou sua natureza divina do tecido da realidade. Então é chamado de morte. É algo que faz, algo que consome, que desaparece. Percebam que em filmes, os egípcios, por exemplo, eles conheciam isso, eles chamavam de caos. Eles até representavam como uma espécie de monstro, como se fosse uma grande serpente ou algo do tipo, que devorava a realidade. Aí eles diziam que Ra lutava contra essa... Acho que vocês já viram aquele filme Deuses do Egito. Tanto que a escritura diz que a morte é o último a ser lançado, ou seja, essa parte de quando Deus ele se limita, e é como se fosse um tipo de abismo, de algo que até os anjos têm o temor daquilo, né, de serem colocados, inseridos nisso. Eles sabem que aquilo pode matá-los, que pode exterminá-los. Né? Então, esta será a última coisa que será lançada nesse lago de fogo e enxofre, por isso que é chamado de morte. E ela tem um tipo de consciência, porque eu falei anjo, mas a escritura o chama de anjo porque é uma espécie de mensageiro mesmo, mas não é exatamente como aquilo que nós conhecemos, é algo como se fosse uma espécie de antítese, de vazio, tá? Que se forma do recolhimento de Deus para que as coisas existam, entendeu? Então, existe o bem e o mal. E Deus não possui mal nele. Mas onde fica alojado esse mal? Onde que é isso? Tá? Sei que é um pouco talvez difícil de explicar, mas no mundo quântico existe essa questão do mal que ficou isolada e que Deus deixa, existe um local, e isso é o que consome os seres, é chamado de morte. A morte, ela tem, quando ela passa, ela além de levar os seres, ela pode consumi-los de uma maneira total. Só que ela também, perceba que ela é algo que ela é lançada. Ah, Samuel, aquilo é só um símbolo. Bom, se vocês ficarem então só no símbolo, quer dizer que é símbolo que Satanás vai ser lançado em algum lugar? E, assim fazem os pregadores, né? Por isso que hoje tem pregadores que dizem que inferno não existe. Tem alguns que chegam a dizer que Satanás não existe. Que tudo aquilo é um símbolo, uma analogia. Eles dizem que nada existe. Olha, é difícil. Para eles o mundo é tão abstrato, mas eles vivem num mundo completamente material, mas como eles não entendem o espiritual, eles tentam dizer que tudo é abstrato, que nada existe, né? Então, dessa maneira que eles não veem e não compreendem, até Deus não existiria, então, porque eles não veem e não compreendem, né? E não é assim. Alguém está até comentando, tipo um buraco negro, exatamente, é como uma... É difícil colocar, tá? Mas é como se fosse algo anti-Deus ali, sabe? Uma coisa que ele separa isso, porque ele não possui mal, ele não tem trevas ali com ele é diferente, entendeu, pessoal? Então ele isolou. É quase como se fosse... Eu vou colocar uma comparativa aqui, que talvez vocês vão compreender. É como o nosso corpo. Nós temos partes do nosso corpo que são, digamos assim, mais... eu diria... mais puras, né, menos impuras. E nós temos partes do nosso corpo, por exemplo, a parte de digestão, né, excretor e etc., são partes que são cada vez mais baixas. E então compreenda que é como se fosse algo do tipo, onde Deus ele isola algo que é mal e ele vai descartar de si, e aquilo não, em algum momento deixará de existir. Tá? Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Alguém comentou isso. Por isso que eu não olho para o abismo. Samuel, você poderia explicar sobre os 7 estrelos que falam no livro de Jó 9:9 e Jó 38:31? Tá. Bom, para que vocês precisem
possam entender essas questões, vocês precisam entender o que seriam estrelas, o firmamento, etc. Tá? Eu sei que talvez, não sei se é o caso, a pessoa está perguntando porque deve assistir algum canal de alguma pessoa ou de outras pessoas que ficam falando algumas coisas, mas, pessoal, sempre Bíblia, tá? Sempre comento que tem gente que está ensinando que Jesus vem de Órion. Não, Jesus não vem de Órion, tá? Órion é um tipo de constelação, uma parte do firmamento que é chamada constelação dos tolos. É o termo Quessil. Jesus não vem desse lugar, tá? E no mundo pagão, começaram a colocar nomes bonitos e inventarem histórias para esses lugares que estão conectados a anjos caídos. Aí chamam de constelação do caçador. Ai, que bonito, né? Percebam que sempre está conectado com pirâmides, com néfilins, com o mundo antigo, com o mundo pagão, com seres malignos, tá bom? Então não tem nada a ver com a figura de Cristo. Então o que acontece? Existe o firmamento, ele é feito de quartzo, cristal, porque segundo a escritura, entendimento dos hebreus e até de outros povos, esse é o elemento. E eu fiz um estudo uma vez bem profundo sobre isso, e tem até um vídeo, e eu estou colocando em conteúdo, é um vídeo antigo, a plataforma deleta, tá? Quando eu deixo, então por isso que eu estou colocando em conteúdos que aí um dia eu vou colocar, quem quiser adquirir, quiser ofertar, ajudar o canal, etc., adquire. Eu estou terminando todas essas questões, deixando em um estudo sobre o firmamento. E nisso, vocês precisam compreender que existe esse firmamento, ele é chamado de depósito das almas pelos hebreus. Os outros povos também entendiam, como uma espécie de depósito onde os seres ficam. Como uma colmeia, gente. Como né, que tem aqueles hexágonos, os seres ficam ali antes de saírem. É quase como isso, só que parte nossa espiritual está conectada nesse depósito. Há uma ciência, inclusive, nisso, tá? Por isso que as estrelas têm plasma, etc. E cada um de nós está conectado a uma estrela, etc. Como se fossem receptáculos, né? Receptáculos é algo que contém parte do teu ser ali. Só que você não está ali, digamos assim, vendo as coisas. É como que parte sua está conectada naquilo e ela se dilui. O teu ser é diluído, tá? Neste mundo. É difícil explicar isso, mas nós somos diluídos aqui, porque nós somos seres espirituais. Jesus disse: vós sois Elohim, sois seres divinos. Só que não quer dizer que nós tomamos o lugar do Pai, só que essa natureza divina ela foi transformada nisso que a gente chama de homem. Por isso que o Salmo 8 diz: o que é o homem para que te preocupes com ele? O diminuíste um pouco menor que os anjos por pouco tempo. Essa é a tradução correta lá do Salmo 8. Eles dão um pouco de tradução diferente para nós, né? E aquela tradução também aponta para o Messias, ou seja, Jesus ele fez a mesma coisa, se diminuiu. Tanto que aquela terminologia lá que é falada no Novo Testamento, que ele se esvaziou, é o mesmo processo. Ele se diminui, ele se esvazia dessa parte divina, ele vem aqui e nasce como humano. Uma parte recolhida aqui em corpo material. Então, o firmamento ele possui esse tipo de agrupamento de seres. Tá? Os corpos celestes, que nós chamamos de planetas, Sol, Lua, todos os outros, tá? Eles fazem um tipo de trabalho onde algo seu é recolhido do firmamento e transferido lá no ventre de uma mulher, quando você vai nascer. Super complexo isso é uma tecnologia celestial, tá? Então esse ser espiritual nasce no mundo material, você se plasma aqui, no útero. O útero, ele é uma impressora 3D biológica do teu ser para este mundo, né? Então, o que acontece? Na fecundação, há uma questão elétrica, e esses corpos celestes eles estão trabalhando ali, e você é retirado do firmamento. Então, existiram anjos malignos, que eles conseguiram voltar para esse sistema, e por isso que esses monumentos antigos eles eram feitos para canalizar a energia desses seres. E aí, por que eu estou falando isso? Porque aí quando a gente lê Jó, se vocês não tiverem essa compreensão do mundo hebraico, desses caras, mesmo que vocês achem que é mitologia, que isso não existe, que o firmamento não exista, e que a Terra é uma bola gigante girando aí, por causa que a ciência diz para você isso hoje, etc. Tudo bem, tá? Mas se você acredita na Bíblia, o que está escrito nela, então olha como que daí tudo começa a fazer sentido, né? Jó 9 ele diz o seguinte: o que fala ao Sol, ou seja, a uma frequência, ele coordena o Sol, e ele não nasce, e sela as estrelas, sela as estrelas. As estrelas estão seladas pelo poder do Eterno, poder de Deus. E que sozinho estende os céus, tá? Questão de estender, de firmamento, e anda sobre os altos do mar. Né? Tem capacidade de andar sobre a água, tá? Ou seja, os elementos não são limites para Deus, né?
Aqui é colocado, fez a Ursa, né? O Órion e o Sete Estrelas. Ou seja, ligado a esses tipos de constelações, eles colocam os nomes de constelações, eu diria assim, mais modernas. Já ligado, por exemplo, Órion é uma palavra da mitologia grega, tá? Mas como eu te disse, Órion é Kesil no hebraico, tá? Se eu colocar aqui, inclusive, ó, Job 9, colocar Hebrew Strong, né, o dicionário Strong, para observar o nome real que é dado a isso que é chamado de Ursa, né? O nome dessa constelação é chamada de, em hebraico, Aish ou Ash. Olha que interessante. Esse é o nome dela, não é Ursa, tá? E aí eles entendiam que era equivalente ao que nós chamamos hoje, no nosso idioma, pela nossa cultura, de Ursa Maior. Tá? Eles não sabem qual que é a raiz dessa palavra. Talvez conectada, ó, ao termo Ush, que significa ajudar, acelerar. Olha que interessante. Tá? Então, é uma parte do firmamento. Eles chamam de Ursa. O Órion, sim, como eu te disse, a tradução é Kesil, a constelação dos tolos. Por quê? Os Nephilim se viram conectados a essa estrela e os monumentos antigos retiravam o espírito deles de lá. Era uma forma que eles conseguiam encarnar aqui, vir para cá. Então não tem nada de Órion aqui, o termo, tá? O termo sete estrelo é chamado de Pleiades, tá? Kimá, tá? Kimá, esse é o termo em hebraico, Kimá. Onde a tradução seria um aglomerado de estrelas. Só que eles sabiam que se referia àquilo que nós chamamos de Pleiades, onde tem 7 principais. No livro de Enoque, Conhecimento dos Hebreus, tá? É dito que essas entidades femininas, principais da semente de Caim, que se deitou com os anjos e criaram geração, elas eram muito férteis. E geralmente o Nephilim feminino não era fértil, mas elas davam geração. Elas foram aprisionadas nesses lugares do firmamento, tá? Essas entidades. Então, por isso que aqui fala assim, o que fez todas essas partes principais, tá? E as recâmaras do sul, ou seja, o Eterno, ele criou todos esses lugares, tá? E ele é o que aprisiona, ou é ele que controla, que estende, ele que tem o poder sobre todas essas questões. Se Deus ele quiser, ele rompe o firmamento agora, e isso é o que Cristo fará. Cristo vai romper o firmamento no fim dos tempos. E as estrelas cairão, ou seja, porque o firmamento vai ruir, né? E essas entidades, elas estão presas, é o Eterno que é ele mesmo que aprisionou. Você colocou outra passagem, deixa eu ver aqui, Jó 38, 31, né? Ou poderás tu ajuntar. Aqui eles colocam delícias, né? Às vezes as traduções eles colocam umas coisas poéticas que não tem nada a ver, tá? Os 7 estrelas, ou seja, as Pleiades, ou soltar os cordéis do Órion, ou seja, Deus ele aprisionou entidades e ele é o que pode soltar os cordéis, as correntes dos tolos. É ele que tem um poder sobre tudo. Por isso que ele ordena anjos que libertem ou que prendam, etc. Ele tem o poder sobre toda essa questão das Pleiades e de todo o firmamento, tá? Então é isso que vocês precisam entender. Se alguém fez alguma outra conexão, tentou poetizar com isso daqui e tal, gente, esquece, tem que ser pela Bíblia. E mesmo que o cara tá lendo a Bíblia, mas ele tem que ler pelo hebraico, e não por traduções nossas que é pelo grego e tal, e o cara vem criar toda uma ideia fantasiosa em cima disso aqui dos gregos, tá? Quando vocês forem estudar, por exemplo, as tribos celestiais, estudem as palavras no hebraico, estudem o entendimento dos hebreus aquilo. Aí depois você pode ver se uma cultura exterior, grega, romana, qualquer coisa, tem algum paralelo nas ideias que são colocadas sobre aquele assunto. Se há algum paralelo. Mas se ela diz uma coisa e a Bíblia diz outra, né? Cristo vem de Órion? Não, Cristo não vem dos tolos. Cristo ele vai abrir o firmamento no Oriente e Ocidente, tá? Leste a oeste, ou seja, ele vai fazer um círculo, ele vai rasgar o firmamento e toda a terra, que é um círculo, né? Ela verá o portal aberto do Messias, tá? Alguém perguntando, Samuel, é possível invocar o Leviatã? Ninguém invoca o Leviatã, pessoal.
Esse ser é só o Eterno e o Messias, só Jesus que possui poder sobre ele. Porque está ensinando alguma coisa do tipo? Talvez tem circuitos aí, ou questões de ocultismo, que o pessoal fala que chamaram o demônio tal, chamado assim. Essas entidades demoníacas, às vezes, eles gostam de usar nomes famosos que estão mencionados na Bíblia para se dizerem que é o tal, né? Então, se alguém falar, o cara ele convocou o demônio Leviatã, o demônio Legião, eu sou Lúcifer, eu sou não sei quem. Pessoal, por favor, né? Equilíbrio nisso. Dá pra gente ter o entendimento que o cara tá viajando, né? Aquela passagem que fala que quando for tirado do meio, é que o anticristo se manifestará. Talvez o pessoal tá perguntando. Eu já respondi, minha irmã Schiller, sobre isso daí. Que o pessoal sempre fala, o anticristo só vai se... Não, Paulo, ontem, esses dias eu li numa live, né, que eu fiz lá com o irmão Luiz Gustavo, né, na sexta-feira agora, passada, falando sobre o anticristo. Paulo é muito claro, que nós veremos o anticristo, nós saberemos quem é ele e estaremos aqui. Para de crer nessas igrejas fajutas que falam que a gente vai ser tirado daqui, que não sei o que e tal. Agora, em meio a essa grande tribulação, Deus ele vai recolhendo, ele vai, como uma colheita, ele vai recolher os seus. Mas as pessoas passarão pela tribulação. Sabe por quê? Gente, o termo tribulação vem de um instrumento que se chama tribulum. O tribulum é o separador, né, de joio e de trigo. Ou seja, para separar, tem que passar pela tribulação, passar mesmo. Não é tipo, sumir tudo e aí vem o tribulum. Não, o tribulum é o que separa. É em meio a essa tribulação. Tá? Um exemplo, as 10 pragas aqui, gente. O povo de Israel estava presente nas 10 pragas. Alguém viu eles sumindo? Assim, não. Mas eles foram protegidos. Deus protege o seu povo em meio à tribulação. Até são assolados por parte delas, de repente. Assim como eu estava lendo no estudo de hoje, as 3 primeiras pragas foi a partir da 4ª ali que o povo de Israel já não sofria aquilo, só os egípcios, mas as outras primeiras, o povo de Israel realmente também sofreu aquela dificuldade, né? Que Deus também estava trabalhando com eles, né? A irmã Shirley também até perguntou, o que impede que o anticristo se manifeste? Seria a quantidade de almas que faltam nascer? Eu creio que os tempos do eterno, na verdade. Ele sabe quais são os tempos específicos. Lembra que a Escritura diz que a vós não compete saber os tempos, as estações, entendeu? E etc. E tem gente que está marcando aí, né? Data, né? Tem o Papai Noel que marca data para isso. Tem o Romilson. Nossa, o Romilson é o recordista, né? E ele já nem liga mais, né? E eu não entendo como que os inscritos, assim, sabe, sei lá, marca todo ano, erra todo ano e continua marcando, e para mim isso é só um descrédito, né? Um descrédito tremendo sobre da Bíblia, tá? Mas tudo bem. Deus tem misericórdia de cada um e cada um dá conta de si mesmo a Deus. Sabe por que Lilith também não foi presa, já que era uma entidade com muito poder? Mas ela foi limitada, ela está presa. Só que ela em dado momento ela recebe novamente poder, porque são eles que exercem isso e por isso que retorna, tá? Da mesma maneira que Satanás também retorna, tá? Mas eles foram limitados. Aliás, eu até iria depois fazer numa outra live, sim, específico, sobre a Madonna, sobre músicas dela e vídeos. Pessoal, que ela é uma sacerdotisa do capeta mesmo. Cordão de prata é o que liga os corpos. Está conectado, sim, a essa conexão nossa espiritual, nosso espírito, né? Ele está, digamos assim, no nosso corpo, é como se ele tivesse um tipo de circuito conectado à nossa espinha, tá? Vai se conectando e vai até o alto da cabeça. Então ele tem uma espécie de continuidade. Porque o nosso ser espiritual às vezes se desconecta, mas se isso se rompe, você morre. Mas ele não... É Deus que tem o poder para romper isso. A gente está colocando aqui, a irmã Isabelle. Lilith está ligada à Babilônia. Exatamente. Samuel, alinhar chakras é pagão? Se não oração, alinha os chakras? Sim, na verdade, o teu comportamento diário, de uma maneira equilibrada, alinha chakras. Lembrando, pessoal, chakras às vezes é o termo muito, né, que lá creio que é sânscrito, ele tem o significado de rodas, né? Por quê? Porque
O eletromagnetismo, ele produz vórtices. E nosso corpo, ele tem um campo magnético, e temos vórtices nessas partes dos nossos órgãos, no nosso corpo, tá? Então, quando nós comemos, quando nós, por exemplo, se você fica com raiva, tal, já mexeu no cardíaco. E já mexeu em tudo, já. Nosso corpo, ele já sabe, tá constantemente se desequilibrando com muitas coisas que acontecem. Então, dependendo da nossa conduta, né? Agora, às vezes os caras, eles querem te ensinar a colocar um mantra lá, e se você nem conhece aquilo que o cara tá falando, coloca uma musiquinha, não é isso que vai alinhar um chakra, né? Alinhar a tua vida, o teu ser, teu corpo, né? Teu templo, teu tabernáculo, templo. É o teu dia a dia, tua conduta, tua vida, tua paz de espírito, tua comunhão com Deus. É isso que vai deixar a tua vida alinhada. Teu corpo vai estar alinhado. Lembra aquele símbolo que eu coloquei no início? É o corpo, né? Nós temos até digamos assim, as dimensões celestiais encriptadas em nós, tá? Testa, ouvido, ombros, sabe? O centro do corpo, tal, a parte sexual, tudo, nosso corpo, nossos pés, são como se fossem as dimensões celestiais, tá? E você tem como eu posso dizer, o seu fio condutor de tanto de energia aí, que são o teu comportamento, o que você come, o que você faz, o que você pensa, o que você sente. A parte aqui é eletromagnética, ligado ao trono de Deus, e a parte aqui, né, a face de Deus. O coração está muito ligado à transformação das coisas. Um dia eu vou falar sobre física quântica com vocês, ao trono do eterno. Você fala, o que tem a ver o coração com o trono? Quem conhece meu material mais antigo já sabe, né? Olha que interessante. O coração, um pouquinho mais à esquerda, mas ele tem 4 átrios, né? Ele tem 4 partes ali, assim, principais, e ele tem os 24 anciãos ao redor, vestidos de branco, ou seja, 24 costelas. Até o nosso corpo físico, ele tem questões encriptadas do mundo celestial que as pessoas podem desconhecer, entendeu? Então, nunca parou para pensar e acha loucura. Talvez tá me ouvindo aqui e fale assim, esse é doido, né? E não tem nada a ver, tá, pessoal? Mas não fiquem buscando essas questões, tá? Busquem pela palavra de uma maneira mais simples, né? Metatron é uma hierarquia ou é só Enoque? Se é uma hierarquia, como ela se encaixa nas demais hierarquias? Metatron é um ser celestial que ele se eleva a um nível de ancião, sabe? De líder de anjos, né? Então Enoque, ele conseguiu esse título, né? Por isso que na própria cultura judaica, quando você percebe a figura do Messias pode ser chamado de um Metatron, só que um Metatron, né? Só que Jesus, ele é mais que tudo isso, mais que todas as hierarquias que você possa imaginar. Ele é aquele que a ele foi delegado isso, e ele é esse distribuidor de novas hierarquias, né? Jesus está acima de tudo, menos do Pai, como a Escritura diz, né? Paulo, ele deixa bem claro. A ele foi dado todo o poder acima na terra, acima dos céus, de tudo. E aí Paulo, ele deixa bem claro, exceto Deus, ou seja, exceto o Pai, tá? Exceto a figura do Pai. É o único que Jesus não tem poder sobre ele, ou seja, está abaixo dele. É uma hierarquia muito simples. Mas os negadores de texto vão dar uma relativizada nisso. E existem aqueles que dizem que Jesus é o próprio Pai. Não, gente, é tão simples. Por que vocês não aceitam o texto, né? São seres diferentes, com escolhas diferentes. Na verdade, não é nem escolhas diferentes, né? Jesus, ele sempre tem a escolha que o Pai, ele sempre faz a vontade do Pai. Samuel, quem era um anjo que Jacó lutou contra? Não era, é chamado Elohim, tá, pessoal? Porque o termo Elohim é usado tanto para Deus como ser divino, como para anjos, como para homens, porque nós também somos anjos. Por isso que Jesus falou, vós sois Elohim, né? Não era o próprio Deus, tá? O pessoal às vezes coloca lá e aí acha que Jacó estava lutando contra Deus. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Era um anjo, tá? E uma última coisa, Samuel, qual a sua opinião em relação às drogas, especificamente químicas? Existe algo bíblico que nos proíbe de experimentar? Feitiçaria. Como assim? Droga e feitiçaria? Sim. Droga é feitiçaria. Tá? Manipulação de elementos e da tua realidade mental ali, que te afeta espiritual. Você é um tipo de um feiticeiro, necromante, quando você está mexendo com drogas. Tá? Porque você está lidando com entidades malignas, vai afetar tua percepção espiritual e
E você está se abrindo para isso. Só que poucos conectam isso, né? Farmaqueia, tá? Feitiçaria.